Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Querida comunidade de fé, nós estamos a celebrar este 24º domingo do tempo comum, que deseja apresentar conceitos muito claros sobre o cristianismo, em tempos em que o cristianismo se tornou apenas sentimentalismo, momentos de euforia, satisfação do seu ego, milagrismo ou coisa do tipo. É preciso retomar o conceito primário do cristianismo. E vale lembrar que este evangelho, Jesus se coloca nessa realização da profecia de Isaías. São 4 os cantos que o profeta apresenta, que inclusive alguns escritores, estudiosos das Sagradas Escrituras chegam a chamar Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Isaías. Porque na verdade, quando nós começamos a meditar o servo sofredor apresentado pelo profeta, e o único que apresenta este servo sofredor, nós podemos dizer, ele está falando de Jesus. Observe como começa a primeira leitura de hoje. O Senhor abriu os meus ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Lembre do capítulo 5 do Evangelho de João, versículo 30. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ofereci as costas para me baterem. Lembra do capítulo 18 do Evangelho segundo São João, ou o capítulo 23 de Lucas, ou ainda o capítulo 27 de Mateus, ou o capítulo 15 do Evangelho segundo São Marcos. O sofrimento. Jesus não voltou atrás, ofereceu as suas costas, porque ele veio para realizar um projeto que humanamente os homens nunca vão entender. Questionam assim: que Deus é esse que coloca o seu filho para morrer numa cruz? Isso não pode ser um Deus. Porque não entende, seu diácono. Fica no campo da racionalidade. Querida comunidade de fé, ele não voltou atrás, ofereceu sua face para lhe bater. Não desviou o seu rosto de bofetões e cusparadas. E por que ele não fez isso? Por que ele não voltou atrás? Porque o Senhor Deus é o seu auxiliador. Por isso que naquele momento do suspiro de Jesus na cruz, ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Querida comunidade, infelizmente esse cristianismo não está sendo bem entendido. Por isso que quando Jesus leva os discípulos para a região de Cesareia de Filipe, no caminho ele vai perguntando: o que é que o pessoal anda comentando ao meu respeito? O que é que eles pensam sobre mim? Ah, Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, algum dos profetas que voltou. Ainda hoje, querida comunidade, se nós perguntássemos a essa sociedade vil quem é Jesus, alguns diriam: Jesus é um grande pensador, é um filósofo, falou palavras assim muito coerentes. Ou, no campo da psicologia, era um homem equilibrado, nunca deixou ser influenciado por ninguém. Ah, Jesus foi um grande sociólogo, o objetivo dele era criar uma sociedade perfeita. Jesus era um antropólogo, alguém assim muito arrojado.
Do outro lado, no campo da fé, Jesus é um taumaturgo, é um milagreiro, é alguém que resolve meus problemas. De vez por outra a gente escuta alguém dizendo: ô padre, eu precisei disso, Deus me deu aquilo. Olha, tá bom, que bom que Ele te deu, mas Ele não é seu Senhor porque Ele fez isso. Ele é seu Senhor porque Ele é o seu único Salvador. Que infelizmente esse modismo de pensamento tem arrastado multidão. Venha para cá porque Jesus vai curar seu problema. Venha para cá porque Jesus vai isso, vai aquilo. Você está sofrendo? Venha para cá porque o seu problema vai ser resolvido. Esse não é o Jesus do Evangelho. Nunca foi, nunca será. Porque o Jesus do Evangelho fala de renúncia, fala de negação de si mesmo. É muito fácil, queridos, seguir um Cristo que resolve meus problemas, meu sentimentalismo. É muito fácil seguir o Cristo que vai comprar uma casa para mim, que vai pagar minhas contas. É muito fácil. Esse Cristo é de Satanás. Esse Cristo tem que ser morto e enterrado, porque esse não é o Cristo do Evangelho, que infelizmente, queridos, tem conseguido garimpar muitos adeptos. Eu digo que é diabólico porque é só você olhar o capítulo 4 de Mateus, leia lá. O diabo que chama Jesus para conversar: você está passando fome, Jesus? Toma aqui, transforma essa pedra em pão. Ou seja, transforme suas dificuldades em vida fácil. Está vendo isso aqui, Jesus? Olha, parece esses pregoeiros da vida fácil. Venha para cá porque Deus vai te dar uma cidade de ouro. Venha para cá porque Deus vai te dar uma casa bonita. O Satanás falou isso também para Jesus: basta você me adorar, eu vou te dar tudo isso aqui, ó. Mas que não te compromete com o projeto de Deus. Querida comunidade, por isso que quando Jesus pergunta o que é que anda dizendo, ele na mesma sequência ele diz: e para vocês, quem eu sou? Para você, quem é Jesus? Ah, padre, Jesus é meu amor. Cuidado com o sentimentalismo. Jesus é o meu Senhor, é aquele que faz muitos milagres, fez muitos milagres. Cuidado, leia Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23. Quando alguém chegou no reino de Deus dizendo: Senhor, não foi em teu nome que nós pregamos? Senhor, não foi em teu nome que nós fizemos curas? Olha a resposta de Jesus: não vos conheço, afastai-vos de mim, malditos. Querida comunidade de fé, nem sempre dizer Senhor, Senhor é garantia de vida eterna. Isso serve para mim, isso serve para os pregoeiros do Jesus fácil. Cuidado, tenhamos um grande cuidado, porque o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, versículos 23 a 26, tem muita gente dizendo, pregando em nome de Jesus, curando, fazendo cura, libertações, ou seja, para embromar o povo. Cuidado. Eu dizia domingo passado, Jesus quando curou aquele mudo surdo, o que foi que ele fez? Pegou o homem pela mão, tirou da multidão, depois que fez a cura, falou: agora vai, não diga nada a ninguém, viu? Diferente desses pregoeiros que precisam fazer malabarismo. Você está com problema? Venha para cá. E coloca para fazer o teatro, o seu teatro. Ou seja, fazer o seu número, para mostrar que esses são os caras. E que tem atraído, infelizmente, um monte de abobalhados na fé. Porque o que existe de manipúlio de consciência para uma sociedade carente de Deus não está no gibi. Olha o que Jesus pergunta: e para vocês quem eu sou? Simão Pedro toma a palavra e diz: tu és o Messias. Ele acertou quando disse que Jesus era o Messias? Certo.
É por isso que eu digo, um dia eu estava celebrando uma missa, eu dizia, cuidado que meia verdade também é diabólica. Meia verdade, a verdade ela tem que ser completa, porque se ela vem quebrada, é coisa do diabo. Ô padre, existe meia verdade? Existe. Quer ver? Satanás um dia falou que Jesus, o que é que vieste fazer aqui, Jesus? Vieste nos importunar? Eu sei quem tu és o Filho de Deus. Muito bem, mas o diabo errou quando disse que era o Filho de Deus? Não. Agora o diabo nunca diz, pode olhar na Sagrada Escritura se é verdade, nunca diz que Jesus é o Salvador. Ou seja, tem muita gente com meia verdade para enrolar você, para lhe levar como adeptos desse grupo do cristianismo light diet. Todo mundo é cristão, todo mundo levanta o louvor, muita glória, muito viva, muita coisa, mas quando espreme de verdade, não dá um caldo. Querida comunidade, olha, Jesus proibiu severamente Simão Pedro de falar qualquer coisa. Ô padre, por que Jesus proibiu severamente? Ele não acertou quando disse, tu és o Messias? Sim, o problema é que na cabeça de Pedro, Simão Pedro, era um Jesus que fosse chegar em Jerusalém, destronar Herodes, assumir o governo, o palácio real, com cetro de ferro. Na cabeça dele era esse Messias. Como infelizmente na cabeça de muitos cristãos, Jesus é apenas aquele que vai resolver meu problema. Jesus é aquele que vai curar minha disenteria. Jesus é aquele que vai pagar minhas contas. Jesus é aquele que vai curar o meu câncer. Muito bem, cuidado com esse Jesus, porque Satanás também faz cura, faz milagres. Olha, quando Jesus começou a falar publicamente, o Filho do Homem vai ser rejeitado. O Filho do Homem vai ser rejeitado pelos sumos sacerdotes, pelos mestres da lei, vão até lhe matar, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Olha a atitude de Simão Pedro, tomou Jesus à parte, porque infelizmente nós somos da religião, ninguém pode passar por dificuldade, ninguém pode sofrer, que inclusive eu passei por essa situação no meu pé, na minha perna. Teve gente que dizia que eu estava passando por esse problema porque não está na igreja de Nosso Senhor. Saia dela para você ver se você não vai ficar bom. Saia! Isso aí é castigo. Isso é coisa do Barba Azul. Você fica enfiado nessa igreja chamada Igreja Católica, por isso é que você está sofrendo. E eu ficava observando, que cristianismo vagabundo. Os homens, pode observar, os homens que seguiram Jesus não tiveram vida fácil. A começar da sua mãe. Hoje a igreja celebra as dores da Virgem Maria. Coitadinha da mãe, diz o Simeão, capítulo 2, versículo 34, 35 do Evangelho de Lucas. Quanto a ti, ó mulher, uma espada de dor vai te traspassar a alma. Tem um monte de gente querendo ser cristão, mas nada de cruz, nada de sofrimento. Você olha para aquele que é o responsável pela igreja de Cristo na terra, Simão Pedro. Leia o capítulo 21 do Evangelho de João, o que é que Jesus fala sobre ele, versículos 18 e 19. Olha, Simão, filho de Jonas, tu quando eras jovem, tu ias para onde querias, mas quando fores velho, alguém te cingirá e te levará para onde não queres ir. E Jesus falava assim para dizer com que morte, com que situação Simão iria glorificar a Deus, ou seja, dando a vida. Hoje a gente quer ser um cristão
Mas quando fala renuncia a isso, não. Vou dar um exemplo muito prático, que certamente balança muita gente na igreja. Quando fala casamento, casar. Eu gosto de casar. Quer ser cristão, mas sem casamento. Ou seja, é só dar um jeitinho aqui, padre. E quando o padre fala, olha, você quer batizar seu filho? Case, meu filho. Tem alguma irregularidade para o sacramento? Não tem. E por que não casam? Já que você acredita no sacramento do batismo, por que não acredita também no sacramento do matrimônio? É porque querem ser cristãos à sua medida. Ou seja, eu sigo Cristo, mas quem dá as cartas aqui sou eu. Cuidado, cuidado, queridos. Cuidado com esse jeito de ser cristão, porque até Satanás pode ser. Porque não muda nada, não renuncia a nada. É só Jesusinho, é meu amor, é minha paixão. Eu não preciso de nada. Precisa. Olha o evangelho de hoje. Se queres me seguir, renuncia a si mesmo. É fácil? Não. Aí você olha o apóstolo dos gentios. Leia a segunda carta de Paulo aos Coríntios 11, versículo 23 seguinte. O que Paulo sofreu por causa do Cristo. Mas eu não quero machucar nem a unha. Ô cristãozinho vagabundo. Se converta. Seja cristão de verdade. Busque assumir na vida. Ainda que você fraqueja na caminhada. Mas o seu objetivo, querido, é ficar de pé. E aí você vê o evangelho de hoje. Ser cristão não é para amador não, gente. Ser cristão não é para qualquer um não. É para quem de fato tem coragem de renunciar a si mesmo. É fácil? Nunca foi. É por isso que a segunda leitura de hoje está na mesma capacidade. Olha, mostre a tua fé sem as obras, que eu mostrarei a minha fé com a vida. Ou seja, querido, é muito fácil dizer eu creio em meu Jesus. Não muda nada na vida. Porque basta, São Paulo disse na carta aos Romanos, basta crer para ser salvo. Não é assim que dizem? Não precisa, vive a malandragem, o negócio é só acreditar. Porque na verdade ninguém vai ser salvo pelas suas qualidades, vai ser salvo porque Jesus chega e cobre os nossos defeitos com sua graça. É, cara cínica. Nunca esqueçam, quando ele disse, o capítulo 8 do Evangelho de João, quando ele disse para aquela adúltera, vá e a partir de hoje mude de vida. Nunca esqueçam isso, queridos. A vida cristã gera em nós mudança de atitude. O próprio Jesus, o capítulo 5 da carta aos Hebreus, versículos de 7 a 9, mostra o próprio Jesus apresentando ao seu Pai muitas preces, com lágrimas, com dores, com gemidos. Mas eu quero ser cristão, não quero machucar uma unha. E se machucar, por que, Jesus, está acontecendo isso na minha vida? Que foi que eu fiz? É um cristianismo vagabundo. Isso serve para mim, isso serve para você e para todos nós. Por isso que Jesus no evangelho de hoje, ele diz, chama todo mundo. Quando ele viu Pedro dizendo, chamou Jesus à parte, diz, Deus te livre, Jesus, de acontecer isso contigo. Ou seja, esses cristãos assim que só querem oba-oba, na hora de provar que são cristãos mesmo, não querem. É o cristão light diet, come e não engorda, não muda nada. E Jesus olha para Simão Pedro e diz, afasta de mim, Satanás, porque tu não pensas como Deus, mas como os homens. É como os cristãos de hoje em dia pensam à sua medida. Quando Jesus dá as cartas, dizem, não, isso aqui não serve mais não, isso é coisa lá do primeiro século. Ah, nós estamos avançados, nós agora somos avançados, modernos, a gente precisa traduzir melhor essa Bíblia. É assim que dizem. Ou seja,
quando toca na nossa ferida da mudança, a gente sempre dá um jeitinho. Às vezes até nós padres, a gente faz uma pregação assim mais agradável, para não magoar, para que todo mundo, quando terminar a celebração, diz: ô padre, gostei da sua pregação, você foi o cara. Ó, aquele outro lá só fica brigando com a gente. A gente vai para a missa para voltar leve, a gente volta é mais pesado. O padre fala uns negócios lá que a gente fica desanimado. Pois é, eu quero lembrar a você que a fé não é sentimentalismo. Seguir o Cristo, inclusive, olha como é que encerra a oração de hoje. Me dê aqui, minha filha. Veja como é que encerra a oração pós-comunhão. Me dê aqui, vamos ver se é verdade. Senhor, o vosso dom celeste penetre em nossas mentes, em nosso coração, para que em nós prevaleça sempre não o sentimento, mas a força deste sacramento. Ou seja, ser cristão não é ser sentimentalista. Ai, eu fui para a missa, eu voltei leve. Ai, eu vim pisando nas nuvens. Se eu pisasse num ovo, nem quebrava. No outro dia está pesado do mesmo jeito. Cristianismo não é sentimento não, gente. Que infelizmente algumas celebrações são muito arrojadas, com muita cantoria, muito louvor, muito glória, muito viva, glória a Jesus. Ah, você está sofrendo, a vitória está chegando. Ah, e bebê, aí você fica, sai leve. Olha que pregação bonita, você escutou lá? E aqui eu vou fazer uma crítica. Eu já escutei algumas músicas gospels, como são músicas bonitas de serem escutadas, dá uma sensação de alívio, porque na verdade tem por trás de uma assessoria, um sentimentalismo psicológico, de tal maneira que te leva a ficar leve. Ai, você é vitória, vitória para cá, vitória para lá. Ah, você vai vencer. Nunca fala, você tem que abraçar a cruz. Nunca fala. Por quê? Porque a cruz vai lhe levar ao céu. A vida fácil vai lhe levar para o inferno. Nunca esqueçam isso. Por isso que um dia perguntaram a Jesus: Senhor, é verdade que são poucos os que vão se salvar? O que foi que Jesus falou? É verdade, são muitos que vão se salvar. Ele falou o que mesmo, hein? Esforçai-vos por entrar pela porta larga. Foi assim? Entrar pela porta larga é muito fácil. Esforçai-vos por entrar pela porta, porque muitos vão tentar entrar e não vão conseguir. Foi assim que nosso Senhor falou. O que eu acho bonito em Jesus é que Ele não precisa pregar bonito para ganhar adeptos. Ele não precisa falar aquilo que o povo quer escutar para ser bonzinho. É isso que eu acho lindo na pregação de Jesus. E infelizmente a gente pega a palavra dele e consegue fazer um jeitinho para agradar a plateia. Lembra quando os discípulos começaram a ir embora? João capítulo 6, versículos 60 a 69. Essas palavras são duras demais para serem ouvidas. Quem pode ouvir? E eles começaram a ir embora. Jesus olha para os 12 e diz: e vocês também não querem ir embora, não? Queridos, aqui fica um apelo do fundo do coração. O evangelho de hoje é uma exigência. Quem quiser de fato seguir o Cristo, saiba que quem dá as cartas é Ele e não nós. É Ele que diz o que é que você tem que fazer. E olha o que Ele fala. Chamou todo mundo, inclusive os discípulos. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque quem quiser ganhar a sua vida neste mundo vai perder. E quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse vai ganhar. Pronto, matou a charada de Simão Pedro, que quer um Jesus que não vá sofrer. Como nós queremos uma religião onde eu vou garantir estabilidade nessa terra. Cuidado. Jesus não pregou vida fácil. Leia o capítulo 15 de João,
versículos 18 a 20. Olha o que ele diz para os apóstolos: olha, se perseguiram a mim, vão perseguir também vocês. Está vendo, seu diácono? E diz o capítulo 16 do Evangelho de João: vão até matar alguns de vocês, julgando prestar culto a Deus. Ou seja, ser cristão não é fácil. É fácil abraçar essa fé aí, onde eu me batizo, mas não me comprometo com ninguém, nem com igreja, nem com nada. E aí do padre se não batizar meu menino, sai daqui derrubando a porta. Cristianismo vagabundo. Cristianismo que não compromete com o reino. E aí fica com todo bicudo. Eu já fiz tanto inimigos aqui nessa paróquia, vocês sabiam? Tem um monte de gente com raiva do padre, porque querem fazer as coisas, mas não querem compromisso com o reino e nem com a igreja de nosso Senhor, para depois entrar nessas igrejas de religião fácil, para dizer: eu era católica aí do mundo, agora encontrei Jesus. Encontrei Jesus, olha, lá eu ia para a missa, eu ficava cochilando. Aqui não, aqui é tão bom que eu chego pulo, olha. Tem hora que bate um caboclo lá que eu desmaio. Tá bom, bom apetite. Não esqueçamos, queridos, cristianismo não é oba-oba. Seguir o Cristo não é brincadeira. Os homens que abraçaram a fé, leia capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, versículo 58, o que foi que fizeram com Estevão? Mataram a pedrada. Leia o capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, o que fizeram com Tiago, versículo 2. Mataram Tiago à espada, e vendo que agradava ao povo, mandou prender Simão Pedro e João. Está vendo? Agora a gente quer ser cristão, não se compromete com ninguém, com nada, é só eu, meu Jesusinho. Ai, na hora que eu preciso eu corro atrás, mas depois que ele me dá, eu esqueço. Eu vou contar uma historiazinha, já termino, viu? Diz que um rei saiu do seu palácio, resolveu dar uma volta na praça, porque ninguém é de ferro ficar confinado dentro de um palácio. Então ele foi dar uma volta na praça, encontrou um mendigo. E aí o mendigo pediu uma esmola porque estava morrendo de fome. E o rei meteu a mão no seu alforje, tinha 7 moedas de ouro. Ele olhou assim, falou: eu vou te dar 6 moedas dessas, você quer? O mendigo olhou para a Alteza e disse: ó Alteza, ó Majestade, eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Pronto, é para você parar de mendigar, para que você seja feliz e tenha tudo o que você precisa. Só não vou te dar a 7ª moeda, porque essa 7ª eu vou dar para o meu filho. Não, Majestade, não precisa. Pegou as 6 moedas, ficou muito feliz, deu um abraço no rei. Quando o rei virou as costas, ele cravou uma faca na jugular do rei, matou o rei para roubar a 7ª moeda. Que cena terrível, né? Não é horrível? É. Quando o senhor contou essa história, padre, chega a me arrepia. Como é que alguém não tem sentimento desse jeito? Foi agraciado e depois ainda roubou a 7ª moeda. Bandido. Pois eu quero dizer que esse mendigo muitas vezes sou eu ou você. Esse rei é nosso Senhor. Essas 7 moedas são cada dia da semana. Ele te dá 6 moedas de ouro, ou seja, 6 dias na semana, para você trabalhar, para você conquistar aquilo que você deseja. A 7ª moeda é o domingo, para você pelo menos agradecer a Ele pela semana que Ele te deu. Infelizmente, você mata o Deus na sua vida, roubando o 7º dia, dizendo: a vida é minha e eu faço dela o que eu quero. Cuidado, porque, queridos cristãos,
A renúncia começa por aí. Me embate uma tristeza quando eu vejo alguém dizendo: para que rezar, padre? Sem vontade? Para que ir para a missa sem vontade? Oh, padre, eu só gosto de rezar quando eu estou com vontade. Eu gosto de ir à igreja quando me dá vontade. E eu respondo do fundo do coração: vontade é uma coisa que se treina. E que se treina com força, com garra, com luta. Se você não treinar, lembra desse pessoal que entra no exército brasileiro? Eles têm que treinar para ficar resistente. Tem que passar fome, tem que ir à luta, tem que treinar 1h da tarde, tomando sol, mergulhando na lama, passando por cima de arame farpado, pulando cerca. Muito bem, e São Paulo já dizia, no capítulo 9 da primeira carta aos Coríntios, aqueles homens que entram para fazer esporte, muitas vezes se submetem a duros exercícios para ganhar uma coroa perecível. Quero lembrar que essa regra também vale para nós. É preciso treinar nossas vontades, porque se você não treina, você vai ficar esperando a vontade, e essa vontade nunca vai chegar, porque não depende da vontade que vem, depende sobretudo da sua capacidade, da graça e da sua capacidade de renúncia. Por isso fica aqui esse recado para mim e para todos nós. Ser cristão não é para amadores. Abraçar o cristianismo não significa somente ser batizado. É preciso assumir o Cristo na vida e dizer: é nele que eu confio, é nele que espero, todavia eu faço da minha vida o Cristo que eu professo. Ou seja, fé sem as obras vai para o inferno. É preciso ter atitude coerente. E é isso que a liturgia de hoje nos pede. Primeiro, mostrando um Cristo que, humanamente falando, foi um fracassado, mas que é nosso Salvador. E exigindo dos cristãos, também sendo fracassado para vocês. Porque quem, de fato, perder a sua vida por causa dele, esse pode ter certeza que vai ser um vitorioso. Amém.